Como vai vocês? Eu sou Rafael Camilo. Eu sou o Wellington Realino. E nós somos a We Care School. No vídeo de hoje nós estamos recebendo o atleta profissional de futebol Sabino. Ele que é um grande amigo e hoje atualmente está atuando no Curitiba Futebol Clube e está aqui para esse bate-papo com a gente. Não perca esse super vídeo aqui com o Sabino. Não é? Conheça as escrituras. E antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo. Curta e compartilhe para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas, assim como vai edificar também a sua vida. Tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Sabino, jogador do Curitiba, e vamos bater um papo legal aí para falar daquele que nos trouxe a vida e vida é a mudança. Atenção, Sabino, está aí o zagueirão. Bom, Sabino, iniciando primeiramente esse bate-papo, nós gostaríamos de agradecer a você pela disponibilidade, de poder estar conosco neste tempo. E nós gostaríamos aqui de iniciar esse bate-papo com uma pergunta. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais você. As pessoas conhecem o Sabino atleta, o Sabino jogador do Curitiba, mas nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua trajetória profissional, onde você começou, de onde você veio, e também nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua trajetória espiritual. Quando que você se converteu, quando que você conheceu Jesus? Bom, vamos começar pela vida profissional, Eu brinco de bola, desde os 3 anos de idade. Comecei na cidade de Cássia, na Bahia, Nasci em Brasília, mas fui criado na Bahia, registrado lá, então me considero um baiano arretado, baiano nato, E foi lá que eu dei os meus primeiros passos, E a minha trajetória ela já começou muito antes de eu nascer, Meu pai foi jogador profissional, inclusive já jogou contra o Curitiba aqui, se não me engano, em 95. Então a minha vida aí como profissional ela já começou muito antes de eu nascer, E meu primeiro clube profissional, profissional, primeiro clube na vida foi o PSTC aqui de Londrina, que creio que todos vocês conhecem. Em 2008, Fiquei aí por volta de 5, 8 meses lá. E aí eu tive que retornar porque o conselho tutelar não permitia, ficar alojado. Eu tinha 11 anos na época e eu tive que voltar, E aí em 2012 tive o privilégio e a oportunidade de passar no teste do Santos, onde eu ingressei minha carreira lá, Dei os meus primeiros passos no futebol, em um time grande, e graças a Deus ocorreu tudo bem, até o ano de 2019, foi o ano que eu vim pro Coxa, e posso falar que foi o melhor ano da minha vida, como profissional, E eu não posso deixar de falar também a importância não só do clube de Santos, do clube do Santos, mas a cidade de Santos, que foi onde Deus me permitiu que eu conhecesse Ele, Deu esse privilégio de colocar pessoas ao meu lado para que pudessem tirar as escamas dos meus olhos, E ver realmente quem pode nos dar alegria, E não alegria momentânea, Que é o contrário do que o mundo nos dá, Alegria momentânea e aí já era. Mas na presença de Deus, a plenitude de alegria, Então, foi lá que eu comecei a trilhar esse caminho há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, E minha conversão ela foi muito rápida, assim, muito, pode dizer, meio maluca, assim, Porque eu lembro que eu estava no hotel com meu pastor e meu discipulador, e ele sempre falava de Jesus para mim, E eu sou de família católica, então imagina aí, essa barreira, que tinha.
Então eu lembro que quando eu cheguei na igreja, retornando do hotel, o pastor foi para casa dele, eu continuei conversando com o meu discipulador, e aí eu lembro que eu falei para ele assim, Kleber, será que o pastor está dormindo, está na casa dele? Ele falou, não, está acordado lá, ele está falando com o cara e tal. Aí eu falei, não, vou lá que eu quero aceitar Jesus. Assim, do nada, cara, me veio uma coisa no meu coração e aí eu fui lá e falei, pastor, já entrei chegando já na casa do pastor, né, baiano, folgado. Cheguei chegando, entrando, falei, pastor, é o seguinte, veio uma vontade no meu coração e eu quero aceitar esse Jesus que você tanto prega e tanto fala, né? E aí, cara, é incrível a maneira que foi, porque eu chorava e não sabia por que eu tava chorando. Só lágrimas escorrendo aos meus olhos, e meu pastor, ele é muito sentimental, e nós dois chorando, e eu contei um pouco da minha história, né, da minha família. E eu comecei, e como eu falei, né, todo o meu processo de conversão, de batismo, ele foi muito rápido, assim, no sentido de hoje eu não querer e amanhã eu já estava um sentimento de meu coração, né? E eu creio que é tudo nos planos de Deus, sabe? Tudo Deus faz perfeito, né? E eu lembro que eu fazia discipulado às terças-feiras, e quinta-feira tinha um projeto, né? Tinha um ministério que eu falei para vocês, né? Que era Atletas em Oração. E na terça-feira eu não queria me batizar. Eu falei, não vou me batizar, porque assim, por mais que eu entendo que a salvação ela é individual, eu entendia que eu tinha que ter a bênção dos meus pais para isso, né? Então, eu conversei com eles, né, primeiro para poder prepará-los, né, realmente, né? Eu sempre fui um menino muito obediente aos meus pais, né? E aí eu lembro que na terça-feira eu não queria, na quinta-feira eu cheguei falando, cara, eu vou me batizar no domingo. Aí o meu discipulador, o quê? Domingo? Mas você falou que não ia? Eu falei, não, eu quero saber, eu quero batizar domingo, eu vou batizar domingo. E aí chegou no domingo, cara, eu não sei se você, não sei se, não sei não, né? Com certeza eu sei do que vocês passaram, né? Mas assim, eu creio que esse momento é individual, sabe? Esse momento de batismo, quando você desce aquelas águas, é muito individual. Por mais que eu queira falar para vocês a sensação muito boa que eu senti, vocês não vão ter ideia. E assim com vocês também, se vocês me falarem, eu não vou saber dimensionar a alegria que vocês sentiram. Então, eu só posso falar, cara, que foi um momento incrível. Um momento, assim, mais feliz da minha vida, com certeza. Porque ali eu estava falando publicamente que eu estava aceitando aquele Cristo que morreu por mim, morreu por minha família e que poderia fazer muitas coisas na minha vida. Não profissionalmente e falando em bens materiais, mas como pessoa, como ser humano. E porque o coração do ser humano, ele é mau e ele tende para o mal. Então, se você não conhece esse Deus, esse Cristo que pode mudar isso, o seu coração ele vai continuar sendo mau. Então, eu creio que Deus ele restaurou meu coração. Hoje eu tenho outro pensamento, outro estilo de vida, porque eu conheci esse Cristo que por onde ele passava, ele transformava. E assim foi na minha vida. Glória a Deus. Bom a gente ver não só o jogador, mas ver o pastor Sabino agora, né? É verdade. O pregador Sabino. Mas legal essa trajetória que você estava contando aqui, até essa parte do ministério que você tinha em Santos, a gente estava falando mais em off, né? Foi um ministério que te edificou muito, né? Como que você vê, e você contou do seu pastor, do seu discipulador, como que você vê a importância da igreja e a importância da comunhão na tua vida, nessa trajetória com a igreja, com os irmãos? Ano passado aqui, cara, foi um ano muito difícil para mim, espiritualmente falando, né? Porque a minha igreja, cara, ela é uma igreja muito ativa, sabe? Ela tem PGM, tem culto, tem vários ministérios. E eu sempre tive pessoas lá que me impulsionavam, sabe? Quando eu estava triste, eles que iam e me impulsionavam. Quando eu estava feliz, eles compartilhavam dessa alegria comigo. Então, quando eu vim para cá no passado, foi tudo muito novo para mim, falando espiritualmente, né? Porque eu estava sozinho, né? E eu não era casado ainda. E aí eu vim sozinho para cá e o mundo do futebol ele é muito se você não vigiar verdadeiramente,
ele pode te corromper muito fácil. E eu não estou falando que eu me desconverti, não, gente, calma. Mas eu estou falando que o futebol, ele te traz muitas coisas boas aos nossos olhos e à nossa carne. Mas o nosso espírito, a nossa alma pode fazer muito mal. Então, eu vejo a comunhão, cara, como diz lá em Salmo, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Não tem bem mais precioso que isso, sabe? É como óleo que escorre sobre as barbas de Arão. Olha quão perfeito isso é, cara. Então, assim, tem um versículo que eu gosto muito, cara, que eu gosto muito, que fala muito comigo em relação à amizade, que tá lá em Provérbios, que fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem é o seu amigo. Então, foi isso que as pessoas de lá, de Santos, fizeram comigo, né? Me afiaram, cara, me afiaram e foi através deles que eu pude conhecer esse Cristo que eu não conhecia, né? Eu só ouvia falar, mas eu não andava, não conhecia de andar com ele como hoje eu conheço ele de andar, de experiências que eu tenho, e não experiências do que os outros passaram, né? Então, eu vejo a comunhão muito preciosa, cara, e a igreja, ela tem um poder muito importante no reino de Deus. Lá em Atos 2 vai falar que a igreja, na premissa da igreja, ela estava unida, todos com o mesmo pensamento, comiam juntos, compartilhavam os bens juntos, e maravilhas eram feitas através da igreja. Eu vejo que falta isso muito hoje aqui no nosso mundo, né? Você vê que pastores estão brigando com pastores, cantores gospel brigando com pastores. Cara, a palavra de Deus, ela é nítida quando ela fala o reino dividido, não tem como, né? O reino dividido, ele não consegue vencer. E é assim na igreja, cara. Se a igreja não for unida, maravilhas não serão feitas, milagres não serão feitos. E principalmente, esse Cristo que nós, cristãos, conhecemos, as pessoas não irão conhecer. Então, assim, eu vejo o papel fundamental da igreja nesse sentido de união, de experimentar as maravilhas do Senhor. Consegue me entender? E assim, é uma coisa extraordinária. O poder que a igreja tem, só que muitas das vezes passa despercebido pelo ego dos pastores, pelos seus fiéis, né? Então é muito triste ver pastores brigando com cantores gospels, que eram para ser unidos, né? Já temos tanta divisão no Brasil, não precisava dos cristãos ser divididos assim dessa maneira. Então, eu creio que a igreja ela é fundamental para todos nós, como foi para mim. A gente também tem as nossas portas abertas para você em Curitiba aqui. Com certeza. Pelo menos quando você vê que você está meio sozinho aqui por Curitiba, você tem uma igreja que você pode ir ali, que você tem uns parceiros bons para te receber lá. Show de bola. E Sabino, nós sabemos que o esporte é algo maravilhoso, né? O esporte ele tem o poder de mudar histórias, né? E nós gostaríamos de saber também de você como foi que o esporte ele te ajudou na sua formação como pessoa, como José Sabino, como nós descobrimos, né? Então, como o esporte conseguiu te ajudar nessa formação como pessoa? Como eu falei para vocês, né? A minha vida no esporte, ela estava enraizada em mim muito antes de eu nascer, né? O meu pai, ele foi jogador profissional, a minha mãe foi jogadora de vôlei, a minha irmã jogadora de handebol. Então, eu tenho uma família repleta de atletas, né? E, assim, eu vou falar do futebol porque foi algo que eu vivi, que eu tô no meio. Não posso falar do vôlei, não posso falar do handebol porque eu não vivi, entende? Eu vou falar do futebol, cara. O futebol, ele nos dá a oportunidade de você conhecer diferentes pessoas de várias regiões do país, de várias culturas. Eu creio que isso te faz crescer como homem, sabe? Porque quando você vai para um clube, né, na base, e vê, por exemplo, quando eu cheguei em Santos, eu falava que eu já passei fome, porque chegou tempo lá em casa que eu só comi arroz e ovo. E aí eu via atletas lá falando que não tinham o que comer, cara, nem arroz, nem ovo, nem nada. E aí eu falei, caraca, meu irmão, eu sou um energúmeno mesmo de falar que eu passava fome.
Eu tinha arroz e ovo, cara. Cara, eu tinha arroz e ovo. É simples, mas é um arroz e ovo que te sustenta. E pessoas não tinham nada, nada. Então, assim, isso te faz, faz com que você reconheça que você tem muito mais daquilo que às vezes você se diminui, sabe? Você fala, poxa, eu não tive nada. Cara, você teve tudo. Só de você ter um abraço da sua mãe, um abraço do seu pai. E eu vejo muito isso na juventude de hoje, na criançada de hoje. Não respeitando os pais, não respeitando os mais velhos. E isso o futebol me ensinou, sabe? Respeitar os mais velhos, porque se eu não respeitasse os mais velhos, eu apanhava, né? E o El sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se eu não respeitava, eu apanhava. E hoje em dia não. Hoje em dia um moleque sobe da base achando que é uma estrela, né? Então, assim, eu não estou falando que isso é certo ou errado. Não, eu estou falando que isso me fez crescer como homem, como ser humano, sabe? Reconhecer que existe uma hierarquia a ser seguida, sabe? Então, assim, o esporte, cara, e o futebol, mas para ser mais preciso, ele me trouxe muitos valores, né? E hoje eu falo, cara, eu tenho um amigo lá em Santos, tenho amigos, né? Que tem 22 anos e não sabe lidar com algumas situações. Eu falo, cara, eu tive que virar homem com 11 anos de idade. Você sabe o que é isso? Um menino com 11 anos de idade, sair da Bahia, sem ninguém, ir para um clube, para o Paraná, cara, a cultura totalmente diferente, né? E lidar diariamente com aquilo me fez crescer como homem, cara, e como ser humano. Então, acima do jogador, do atleta Sabino, que fez um ano de 2009 bom, que pô, teve a oportunidade de mudar a vida, tá tendo a oportunidade de mudar a vida da minha mãe, do meu pai. Acima disso, eu sou o Dãozinho, como eu falei para vocês, sabe? Eu tiro o Sabino da história e coloco o Dãozinho, sabe? Você sabe por que eu coloco isso, cara? Porque os amigos de Dãozinho que são os meus amigos de verdade. Porque nessa vida existe vários amigos do Sabino, do atleta do Curitiba. Porque se um dia eu voltar para Santa Rita de Castro, ninguém me manda mensagem, sabe? Então, assim, eu procuro voltar às minhas raízes, voltar lá atrás, voltar de onde eu saí, do campo de terrão, voltar para minha cidade, que é uma cidade pacata, simples, para saber da onde eu saí e do que eu me tornei. E não é dinheiro, não é carro, não é conquista que vai fazer com que eu mude a minha postura como homem, sabe? De ver um menino e não dar um autógrafo, não responder uma mensagem, sabe? Então eu vejo que o esporte ele me trouxe isso, essa mudança de, eu nem falo de juventude, mas eu falo de criança para homem muito rápido, sabe? Porque eu não tive juventude. Eu fui uma criança até os 11 anos e dos 11 anos até aqui eu fui um adulto, eu fui um homem de verdade. Então, tirando o lado espiritual, né, e trazendo o lado carnal do Sabino, eu sempre procuro isso, né? Mas não tem como eu falar do homem carnal se eu não falar do espiritual, né? Porque primeiro vem o natural e depois vem o espiritual. Então, primeiro eu sou um ser humano. Primeiro eu sou um filho de Adão, do primeiro Adão. Mas depois eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho do segundo Adão que nos trouxe vida. Então, assim, primeiro eu tenho que ser um homem, procurar ser um homem de verdade, né? E, como eu falei, nosso coração ele é tendencioso para o mal, né? E eu sou filho do primeiro Adão, aquele que acabou, né? Adão veio, comeu a fruta e corrompeu, né? Mas aí Deus é tão maravilhoso que ele mandou o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para nos restaurar e nos dar vida, né? Então eu vejo que o futebol ele nos trouxe isso, sabe? Eu fiz uma volta para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer do esporte ter mudança na minha vida, porque eu primeiro tenho que ser um homem carnal para depois ser um espiritual, sabe? Então o esporte foi fundamental na minha conversão de criança para adulto. Show de bola. O que a gente vê, né? Eu já sou, você diz o El 91, né? Novo. Eu já sou um pouco mais experiente, já sou um pouco mais velho, né? E
Eu até em outros vídeos a gente comenta pouco sobre nós, né? Mas a gente tem profissões diferentes, mas a percepção que eu tenho da grande maioria das profissões e de homens que acabam sendo bem-sucedidos na terra e usufruindo da abundância que Deus tem para nós, ela vai muito da consistência que você tem, da constância que você tem, tanto naquilo que você faz profissionalmente, quanto no que você tem de relacionamento com Deus, né? Eu queria te perguntar quais são os hábitos, o que você faz na sua vida, no seu dia a dia, para você ter essa consistência, né? Ser consistente tanto profissionalmente, mas principalmente espiritualmente. Quais são os teus hábitos para você permanecer consistente? Eu acho que a maior virtude de um cristão tem que ser a constância, né? Porque sem constância você não agrada a Deus, né? Não adianta você ser bênção hoje e amanhã ser um cara totalmente contrário daquele que você se mostrou hoje. De uma semana pra cá, cara, eu tenho trabalhado muito a questão da reputação, cara. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu não quero ter uma reputação de cristão, eu não quero ter essa reputação de cristão. Você sabe o que eu quero ter? Eu quero ter um caráter de cristão. Sabe por quê? Porque existe uma grande diferença entre reputação e caráter. A reputação, você pode falar assim, pô, Sabino, você é bênção demais, cara. Você fala de Deus, poxa, tá ok. Mas aí quando eu chego em casa, eu brigo com minha mulher, eu desrespeito os meus pais, né? Então a minha reputação com você, ela é boa, mas o meu caráter está totalmente corrompido. Então, eu procuro sempre me manter focado naquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança? É um carro bom? Não. É dinheiro? Não, porque nós vemos várias pessoas ricas com depressão. Mas o que nos traz esperança é viver na plenitude de alegria de Jesus Cristo. E é isso que eu procuro, é isso que eu procuro fazer, para manter essa constância. E a pergunta que você me fez a duas perguntas anteriores, em relação à igreja, é que me faz ser constante. Porque toda semana eu faço reuniões com os meus amigos para falar de Deus, para tirar um momento para orar, para debater algum texto da Bíblia. E é isso que me faz ser constante, sabe? Porque eu sozinho vai ser muito mais difícil. Mas quando eu tenho alguém para me apoiar, para me dar mão, fica mais fácil a situação, né? Então, eu procuro sempre, quando eu acordo, tirar um momento para ler a Bíblia. E por mais que eu não leia a Bíblia, eu coloco no meu carro indo para o treino, coloco a Bíblia online e vou ouvindo, escutando, para começar o dia daquele naipe já, né? E diariamente eu vejo pregações, escuto louvores que me edificam, né? Porque tem vários louvores aí que não são tão edificantes assim. Com Eu certeza. sempre ouvi a palavra, né? Ouvir a letra da música, para ver o que ela diz, do que ela se trata, né? E eu tenho uma esposa maravilhosa, né, cara? Eu tenho uma esposa que me apoia, que me incentiva em tudo que eu faço. E tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, que está em Colossenses 3:23, que fala assim: tudo quanto fizeres, fazede como para o Senhor e não para homens, né? Então, assim, para me manter essa constância que você me perguntou, eu procuro sempre fazer as coisas para Deus, porque eu sei que dele virá a recompensa. Sabino, nós também, quando nós estudamos a vida de grandes homens e mulheres de Deus, nós percebemos que cada um deles tiveram características marcantes que foram fundamentais na sua caminhada, na sua vida. E nós gostaríamos também de saber de você, você como um cristão, na sua opinião, qual característica não pode faltar na vida de um cristão? Cara, vou te falar. E a minha resposta ela é baseada na Bíblia, né? A Bíblia lá em 1 Coríntios 13:13 vai falar assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor.
Então, a maior característica que um cristão tem que ter é amor, cara. Amor pelo que ele faz, amor por Jesus. Porque se eu não tiver amor para fazer as coisas, de nada vale. Se eu tiver uma fé e não tiver amor, de nada vale a fé. Se eu tiver, sei lá, bondade no coração e não tiver amor, de nada vale, né? Então, a maior característica que eu tenho que ter é amor. E eu não falo amor, aquele amor tudo, que tudo você aceita. Não. Eu falo amor que, cara, tem hora que você passa a mão na ovelha. Vem cá, filho. Deus é bom, Deus perdoa, Deus é esse. Mas o amor também de repreender. Fala, olha, você fez errado e terá consequência para isso, né? E não deixe de ser amor, né? E às vezes as pessoas confundem muito, né? Em falar que Deus permite isso e ele não é amor, cara. Ele é o próprio amor, né? E se nós amamos ele hoje, é porque ele nos amou primeiro. A palavra nos diz isso. Então, a maior característica de um cristão é amor. Porque ele pode fazer tudo. Pode ganhar almas, pode fazer tudo. Mas se não tiver amor, de nada vale. Isso aí. Você contou da sua conversão, né, do seu testemunho ali, sendo cuidado, daquela experiência de ir até o pastor, né, que você testemunhou aqui. Mas qual episódio na sua vida você acha que mais te marcou, assim? Qual foi a tua maior experiência? Aquilo que mais marcou você e que isso acaba transbordando em tudo que você faz. Qual foi essa experiência? Eu posso falar duas? Claro, por favor. Ó, a primeira foi... Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, caraca, Sabino, eu tinha um amigo que eu jogava com ele falou assim, sempre quando as pessoas tiverem problema, Senhor, ele orando, né? Senhor, sempre quando as pessoas tiverem problema, eu quero que elas venham até mim para eu poder orar por elas. E ele me falou, eu falei, caraca, que bacana, né, cara? O cara pedir isso, né? Porque o ser humano está correndo de problema, né? Eu falei, caraca, que bacana, velho, o cara orar assim para Deus. Aí eu cheguei em casa e falei, Deus, eu quero ser assim, exatamente desse jeito, pai. Quero que se tiver problema, ela venha até mim. E eu sempre fui um cara muito, muito paciente, né? E aí eu lembro que passou um mês, cara, um mês. E a cabeça... Mano, eu pareço velho, mano, eu esqueço essas coisas muito rápido. E aí eu lembro que teve um jogo entre Santos e Portuguesa Santista. E aí eu lembro que o meu preparador físico, ele era muito, muito chucro, assim, sabe? Muito durão e tal. Eu lembro que acabou o jogo, ele falou, Sabino, eu quero falar com você. Eu falei, fiz alguma coisa, né? Eu falei, rapaz, não é possível que esse cara vai passar tempo pra mim depois do jogo, né? Porque já é normal, né? Passar tempo depois do jogo. Aí eu falei, não, professor, vamos sim. Aí ele falou assim, Sabino, eu não quero falar sobre futebol com você. Eu vejo que você é um cara muito temente a Deus, sabe? Um cara muito... com uma conexão muito grande com Deus. Eu quero pedir oração sua, cara. Eu tô passando por um problema difícil no meu casamento. Eu quero que você ore por mim. Aí, quando ele falou assim, eu vejo que você é um cara conectado com Deus, eu já saí da conversa já. Minha cabeça ficou viajando. Como é que pode achar isso de mim, velho? Cara, não sou nada, velho. Eu viajei já, né? Aí eu só lembro que eu falei assim, professor, eu vou orar, pode deixar. Só que eu tava tão maravilhado que eu não consegui falar nada pra ele, orar por ele na hora e tal. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, caraca, Senhor, eu te pedi isso há um tempo atrás e hoje você realizou. Muito obrigado e tal. E aí passou uma semana, cara, uma semana. Ele chegou e falou assim, Sabino, muito obrigado, cara. Muito obrigado porque eu sei que você orou por mim e a sua oração ela fez efeito. E hoje eu resolvi o meu problema. Só que eu sei que não foi eu, né? Nunca somos nós, né? Sempre é Deus que faz as coisas. Né? Mas eu fiquei maravilhado porque eu pude fazer parte daquela situação, sabe? Pude fazer aquele meio de campo, né? Não que eu seja importante, né?
não que nós sejamos. E a outra experiência que eu tive, cara, que eu morava com um menino, eu morei com ele 5 anos da minha vida. E você sabe, você dois sabem que no futebol você encontra cada pecinha que você fala assim, cara, esse cara ele não vai aceitar Jesus. Esse cara ele não tem. Esse cara aí ele é o não é possível, cara. E aí eu sempre falava, falei, cara, eu acho que o João Igor não vai aceitar Jesus, não é possível, cara. Porque assim, ele fazia coisas, né? Eu falava, mano, esse cara é meio doidinho da cabeça, né, velho? E aí eu lembro que eu nunca peguei a Bíblia para ele e falei, ó, vamos abrir aqui e vamos ler. Não. Eu creio que acima de palavras, a sua atitude tem que dizer muito mais. Né? E aí, sempre que eu estava perto dele, cara, eu colocava o louvor. E são estratégias que nós podemos colocar em prática, né? E aí eu sempre colocava o louvor quando estava perto dele. Aí falava, pô, João, olha lá essa pregação, mano, que bacana e tal. Por mais que ele não ia olhar, mas você dá, né, aquela mexida no coração dele. A pregação fala sobre isso e isso. E o último ano dele no Santos, ele não jogou. Ficou afastado, nem treinar, ele treinava direito. Ele treinava na praia, pra você ter noção. E aí eu falei, ô Samuel, você sabe que quando eu cheguei aqui, mano, você me acompanhou muito bem. Minha vida no Santos nunca foi fácil. Você jogava, eu nem treinava. Eu era para ser dispensado 3 vezes do Santos. E graças a Deus eu estou jogando, cara. Então, assim, tenha paciência, cara. Não desiste, não extrapola, não briga com ninguém. Confie em Deus, cara, que Deus pode fazer tudo por você. E eu sempre tinha essa conversa com ele, né? E aí, para minha alegria, cara, ano passado eu tava aqui em Curitiba. E aí ele me mandou um vídeo dele se batizando, cara. Cara, que sensação incrível, cara. Sabe? Poder voltar lá atrás, sabe? A época que eu era incrédulo, sabe? Que a minha fé não era nem do tamanho de mostarda, cara. Eu nem tinha fé para te falar a verdade, né? Porque, cara, Deus pode mudar tudo, cara. Deus mudou Saulo. Quem somos nós, cara, né? E aí eu falei, cara, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque e a única coisa que eu agradecia, eu pedi misericórdia na minha vida. Que eu não tinha fé. Eu falei, Jesus, eu não tenho fé que o Senhor pode mudar essas coisas. Não, eu tô indignado. Mas essas duas experiências foram incríveis para mim, porque eu pude perceber que o Deus que eu sirvo, como eu falei, né? Antes eu só conhecia de ouvir falar, né? Que as pessoas tinham experiências. Mas essas duas experiências foi que eu vivi, cara, foi fantástico. Benção. Benção de Deus. Que experiências, hein? Show de bola. Já acredito que nós até achamos já o título do vídeo. Uma vida de experiências. Uma vida de experiência. Bom, a gente da outra vez a gente falou com o Murilo, né? A gente falou, aí o Murilo ele já deu a deixa. Ele falou assim, minha esposa falou que se tivesse que eu escrever um livro ou um filme sobre a minha vida, o nome seria Uma Vida de Milagres. Aí o vídeo a gente botou Uma Vida de Milagres lá. Se você tivesse que fazer um livro ou uma biografia do Sabino, qual seria o título do... Como surgiram as experiências, cara, porque a nossa experiência com Jesus ela é fantástica, né? Então agora nesse momento nós já nos encaminhamos para o encerramento desse vídeo, né? E sempre quando nós encerramos, sabe, nós pedimos para que o nosso convidado ele dê uma dica geral de vida para a nossa geração. Então nós gostaríamos que você nesse momento desse uma dica, baseada em tudo que você já viveu, que você viu, vivenciou, que você deixasse aí uma palavra, uma dica para a nossa geração. A Bíblia vai nos dizer, as más companhias corrompem o bom costume. E isso é fato. É só você perceber quando você está do lado de uma pessoa negativa, você fica negativo, cara. Quando você está do lado de uma pessoa feliz, você fica feliz, por mais que esteja triste. E, cara, eu posso te falar uma coisa para todos vocês, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Quando você está perto de Jesus, cara, é uma alegria tão grande. E quando você está perto de pessoas que te faz crescer humanamente como ser humano e espiritualmente, isso é fantástico, cara. Então, se eu tivesse que dar uma dica
para todos vocês não, para todos nós, né? É que, cara, vamos nos aproximar de pessoas boas, humanamente, espiritualmente falando, cara. Pessoas que nos agregam valores, né? Como eu falei, eu tive valores implantados lá atrás, que os meus pais me deram, que o futebol me deu, né? Então, por isso que hoje eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa boa, de ser um verdadeiro cristão que adora o Senhor em espírito e em verdade. Então, e tudo isso é pela misericórdia de Deus, cara, porque eu não sou ninguém, não mereço nada e eu sou o pior dos pecadores. Então, se nós estivermos tristes, cabisbaixos, depressivos, sempre tem uma pessoa que vai estar de braços abertos nos esperando, que é Jesus Cristo. Então, a dica que eu dou é: vamos nos aproximar de Jesus Cristo, porque por onde ele passou, ele transformou o lugar. E se ele passar em sua vida, ele vai te transformar de uma maneira que você não imagina. Então, vamos nos aproximar de Cristo, de Jesus, porque a plenitude da alegria é na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Bênção, Sabino, ter você neste tempo conosco. Eu tenho certeza que foi um tempo edificante. Todas as pessoas que estiverem assistindo sentirão essa atmosfera que nós estamos sentindo aqui, né, vivenciando este momento. Então, gostaríamos de te agradecer pela disponibilidade, por poder estar conosco aí. Você, de pronto, quando eu fiz o convite, já aceitou, né, e já se propôs a estar aqui vivendo esse momento. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe e continue te usando, continue proporcionando a você essas experiências maravilhosas, e que 2020 seja um ano de bênçãos e vitórias em todas as áreas da sua vida. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Como eu disse no começo, é sempre bom falar de Jesus, falar daquilo que nos trouxe vida e abundância. E em breve estarei na igreja de vocês aí. Quero um casaco desse, um boné. E tamo junto. Tamo junto. Sabino, um abraço para todo mundo da WeCare, né? E não erres. Conheça as Escrituras.